Olá, família pisciana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo Geliel, o anjo cabalístico de número 2, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Vejamos, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do valete de ouros. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 5 de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta, né, da Lua. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o valete de ouros, nós temos a carta do mundo, o arcano maior de número 21. Ainda nesta vibração, temos também a carta do valete de paus. Sobre o 5 de espadas, nós temos um 8 de espadas, e também a carta, né, a energia dos enamorados, o arcano maior de número 6. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a Lua. Abaixo da energia nós temos o 3 de copas e também a carta, né, do Sol, o arcano maior de número 19. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o valete de ouros, nós temos a carta dos peixes. Sobre o 5 de espadas, nós temos a carta da foice. E sobre a energia da lua, nós temos a carta dos pássaros. Bem, pisciano, pisciana, a energia do presente ela será regida pelo valete de ouros. O valete de ouros, assim como os peixes, representa as questões de cunho material. Então, possa ser que para alguns aqui haja a chegada de algo, né, correlacionado ao campo da matéria, ou até mesmo um dinheiro inesperado. Mas é a necessidade aqui de fazer um movimento, né, para que essa energia material se concretize, se materialize na sua vida. Pode ser uma intenção, mas você fica aqui no platô vislumbrando, idealizando e não faz um movimento para isso. Até porque esse valete de ouros é a energia da fertilidade, da base, né? E essa base, ela é uma base produtiva. Então o tarô diz aqui que há grande potencial e possibilidades aqui contidas nas coisas mais improváveis. Há um despertar, um recomeço na vida ligada aqui diretamente às questões materiais e você pronto para trazer plenitude para a tua própria vida. Você sabe o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Não foi fácil. Mas quais são
as suas perspectivas de futuro em relação à energia material. Como é que você quer estar daqui a 3 meses, 6 meses ou um ano? Então você precisa projetar e ter a necessidade aqui de paciência, né? E de dedicação sobre essas novas sementes que você estará plantando. O tarot traz aqui um período de aprendizagem e de crescimento pessoal, porque aqui é construção, né, de relações sólidas, duradouras e muita expansão material e prosperidade se você colocar essas energias em movimento e entender para que é que você necessita da energia material. Então, tenta colocar um objetivo e seguir em direção a esse objetivo, porque há aqui uma expansão e um crescimento. Até porque tanto o valete de ouros como o valete de paus é um certo posicionamento, mas precisa fazer o movimento, como eu disse anteriormente, precisa colocar o fogo, né, o combustível, para aquecer essas energias materiais, porque aqui é um processo de renovação, e essa renovação é vibrante. Então, um período de entusiasmo, marcado por novas experiências, um novo local de trabalho, por exemplo, para aqueles que estão buscando. Então, tem que colocar aqui instigação, né, do desejo. Tem que colocar paixão, inspiração, a necessidade de alimentar uma ambição e tornar aqui os impulsos, né, uma realidade. Então você com energia, com paixão infinita, iniciando um novo projeto ou se preparando, né, para um objetivo, um desejo. Então há aqui essa necessidade de impulsionar para que você possa materializar, concretizar as tuas intenções. Nós temos o arcano maior de número 21, o mundo. Aqui traz uma perspectiva de fim de ciclos para início, né, de novos ciclos. É uma carta que representa um processo de conclusão, então abrir, né, para novos começos. Se você está insatisfeita, por exemplo, dentro do teu campo profissional, material, abra para as novas possibilidades. Então, é experiência, né, porque aqui novas oportunidades que virão, mas você precisa colocar ponto final naquilo que não é mais essencial. Há um processo de celebração, né, de consciência e de conhecimento, onde você terá tudo aquilo que você precisa. Então, as dificuldades aqui logo acabarão se você colocar o foco, né, naquilo que você quer manifestar, mas deixando para trás, como eu disse anteriormente, aquilo que não é mais essencial, porque temos aqui um novo ciclo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Peixes. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos o 5 de espadas sobre a energia, né, da foice. Há uma perspectiva de corte. Há aqui desentendimentos, conflitos, uma certa sensação de insatisfação, brigas, discussões motivadas pelo orgulho, pelo egocentrismo, né, da outra pessoa. Mas há uma reflexão, uma compreensão. É como se você trouxesse essa compreensão para o seu presente, por trás, né, ou pelos motivos que levaram a estas discussões. Então, você colocando aqui pontos finais em ciclos que são prejudiciais para ti, até porque esses 5 de espadas é alguém tentando tirar vantagem, né? Buscar a vitória sobre você a qualquer custo. Então, alguém vem e explora uma fraqueza nossa. Então, energia de tripudiação, de desonra, onde essa outra pessoa tem a necessidade, né, de progredir, de fazer ou de levar aqui sobre a sua energia, só que você não irá permitir. Às vezes a gente tem aqui uma certa dificuldade de enxergar a saída ou falta, né, de clareza sobre os próprios desejos. Isso traz uma sensação de prisão.
E principalmente pode ser aqui dentro dos relacionamentos. Então é como se você se sentisse oprimida, detida através dos próprios pensamentos ou das próprias palavras, como houvesse aqui uma sensação, né, de agir da forma que você realmente deseja. Então é uma estagnação mental, onde você espera pelas outras pessoas. Só que o tarô diz aqui, pisciano, pisciana, que nada e nem ninguém fará por você a não ser você mesmo, você mesma. Então precisa quebrar essas amarras que te prendem e essa venda que não permite que você veja a verdade, porque você está tentando se identificar com algo que não coexiste com a sua realidade. Então, querendo tapar, né, vamos dizer assim, a verdade. Até porque os enamorados, a energia de Gêmeos, está sobre uma energia de corte, né, assim como o 5 de espadas. E assim como o 8 de espadas, muito mental. E pede para que você reflita um pouco mais sobre as suas escolhas dentro dos relacionamentos. Então aqui pede para que você reflita um pouco mais sobre o que é o amor, né? Avisando aqui sobre o custo da infidelidade. E aqui são as tentações, os símbolos dos desejos, a energia da traição. Mas que você também tem que reconhecer, por um outro lado, a origem aqui do divino que há dentro de você. Então, nós temos aqui o anseio de ser uma parte de um mesmo todo. Mas é um processo aqui, os enamorados, de separação. Então, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? De um olhar um pouco mais clínico em relação a estas questões. Refletir um pouco mais. Porque se houve aqui um processo de traição, de desconfiança para com alguém no passado, é óbvio que essa energia volta a se repetir no presente se você não colocar um ponto final nesta situação. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Se você precisar, de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui nos cards na tela, em algum local, a indicação do número do meu WhatsApp, e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a Lua e os peixes. Aqui fala das emoções à flor da pele. A Lua é a energia pisciana e requer que você observe um pouco mais o teu aspecto intuitivo. Há aqui uma figura feminina. Essa figura ela pode ser uma pessoa amiga, porque abaixo nós temos o 3 de copas, assim como a carta da Lua diz que você está desconfiada ou desconfiado de alguém, siga o teu aspecto intuitivo, porque essa verdade aí, ela virá à tona. Só que a Lua, né, como eu disse, ela traz questões escondidas, não resolvidas, assim como a energia do Sol, mas que nós ainda não devemos tirar conclusões precipitadas, apenas ouvir a voz da intuição e não dar a atenção a disse-me-disse, a fofoca, porque na frente, né, na sua frente a pessoa é uma coisa, mas nas suas costas é outra. Então, aquele indício, aquela suspeita, né, que você tem aqui que um feminino não está sendo sincero, honesta, verdadeira contigo, isso virá à tona. Então, siga um pouco mais a voz da intuição. Até porque o Sol também é a luz da verdade. Né? É essa energia da consciência, do despertar, é uma carta, né, do otimismo. Então é celebração e você irá expulsar essa ignorância e essa falsidade que está à sua volta. Mas cuidado aqui é apenas com o teu lado sombra, né? Porque o lado sombra aqui também é muito forte. Mas, volto a repetir, é um momento de muita boa sorte, de prosperidade, retorno a uma época feliz. Então, o Sol traz essa vibração, né, de realização e de superação, iluminando aqui todas as mentiras, todos os enganos
que as outras pessoas mantêm escondida de ti, né? Então, uma verdade virá à tona e essa verdade aqui, ela pode estar correlacionada a uma pessoa amiga, como eu disse anteriormente, a alguém que você compartilhou a tua felicidade, né? Isso também pode vir aqui à tona em algum tipo de evento social ou um local onde você vai expressar a tua alegria e o teu sentimento de graça, e aí você vai ficar um pouquinho chateada com essa pessoa, mas é fundamental que isso aconteça para que você corte, expurgue essa pessoa da sua vida. Então, depois você irá agradecer para que você também traga essa energia de diversão, né, de todas as coisas que a vida possa te oferecer. Então, o momento aqui é de aproveitar um pouco mais da vida, de se divertir, mesmo aqui que a gente vai, de certa forma, se frustrar com alguém que se dizia amiga. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de peixes. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 2, Geliel. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 21 e a mensagem diz o seguinte: para obter a vitória em qualquer assunto é necessário agir de forma simpática e diplomática. Ao invocar este anjo, você exercerá influências benéficas em ambiente onde existam brigas ou revoltas. Poderá sentir sua proteção se antes de falar ou escrever, pedir sua orientação. Este anjo favorece um casamento feliz. Geliel, anjo de número 2, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 21. Desde já eu sou muito grato a você por assistir até aqui, por deixar o seu like, o seu comentário. Então, muito obrigado. Esse canal ele só coexiste graças a você. Gratidão. Se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal. Postamos um vídeo recentemente, vai aparecer aqui nos cards, como também na descrição desse vídeo. E se possível, nos auxilie lá também, veja o nosso conteúdo, para que nós possamos continuar mantendo o conteúdo de tarô. Então, isso é de grande importância para nós e você irá nos ajudar muito. Desde já, gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.